Olá! Contabilidade para concurso com todos aqueles cálculos de depreciação, testes de impairment, pode parecer um baita desafio, na verdade, mas pode ficar com o coração tranquilo. A gente está aqui para desvendar duas questões clássicas passo a passo. A ideia é deixar a gente cada vez mais perto daquele sonho da aprovação. O nosso objetivo é exatamente esse: pegar aquela dúvida, aquela pulga atrás da orelha e transformar em clareza. A gente vai seguir um caminho bem guiado, sabe? Transformando cada cálculo, cada conceito, num passo bem simples de entender, até a gente chegar lá na resposta certa. Bom, e qual vai ser o nosso roteiro? Primeiro a gente vai entender uma questão sobre venda de ativo. Depois, o ponto principal, a mudança de estimativa. Na sequência, partimos para o segundo desafio, que é o teste de impairment. Vamos ver a regra central sobre os limites da reversão e, no final, aquela revisão caprichada para fechar com chave de ouro, ok? Vamos lá então. Questão 65 na tela. Venda de ativo. Basicamente, o que a questão quer saber é qual foi o resultado da venda de um ativo. E a lógica aqui, gente, é bem direta. A gente precisa comparar o preço pelo qual o ativo foi vendido com o valor que ele tinha registrado na contabilidade, o chamado valor contábil bem no dia da venda. Simples assim. Vendeu por mais do que valia? Lucro. Vendeu por menos? Prejuízo. E para a gente não se perder nos cálculos, o ideal é ter um plano de ataque. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, calcular a depreciação de 2016. Com isso, a gente acha o valor contábil no fim desse ano. Aí vem o pulo do gato. A gente vai recalcular tudo com base em novas informações. Depois calculamos a depreciação de 2017. E por último, a gente chega no valor contábil final e descobre o resultado da venda. Seguindo essa sequência, não tem erro. Então vamos começar olhando os dados que a questão nos deu. O custo do ativo foi de 5 milhões. O valor residual inicial, ou seja, o valor que a empresa esperava obter no final da vida útil dele, era de 800 mil. E aqui, gente, tem uma regra de ouro. A gente deprecia a diferença entre o custo e o valor residual. É o que chamamos de valor depreciável. Então, 5 milhões menos 800 mil, chegamos em 4 milhões e 200 mil. Essa é a nossa base de cálculo para começar. Beleza, primeiro passo. Vamos calcular a depreciação de 2016. A gente pega aquele valor depreciável que acabamos de achar, 4 milhões e 200 mil, e divide pela vida útil inicial, que era de 8 anos. Essa conta dá exatamente 525 mil reais. Essa foi a depreciação só do primeiro ano, ok? Certo. Se a gente já sabe quanto o ativo depreciou no primeiro ano, agora a gente consegue saber quanto ele vale na contabilidade no final de 2016. A conta é custo original de 5 milhões, menos a depreciação de 525 mil, isso nos leva ao valor contábil de 4 milhões 475 mil reais. Ó, anota esse número aí, porque ele é a chave para a próxima parte do problema. E agora a gente chega na parte mais importante da questão. É aqui que muita gente boa escorrega na prova. A FCC adora essa pegadinha. A questão diz que no final do primeiro ano, a empresa reavaliou tudo. A vida útil e o valor residual mudaram. Isso tem um nome: mudança de estimativa contábil. E muda todo o jogo. Presta muita atenção nisso, porque essa é a regra de ouro. Sempre que houver uma mudança de estimativa, o nosso novo ponto de partida para os cálculos não é mais o custo original. Pode esquecer aqueles 5 milhões. A nossa nova referência passa a ser o valor contábil do momento da mudança. Ou seja, aquele número que eu pedi para anotar, 4 milhões 475 mil. É a partir dele que a gente vai calcular tudo daqui para frente. Essa tabela aqui deixa a mudança bem visual, né? Olha só. No cenário antigo, a gente partia do custo original. Agora, no cenário novo, a nossa referência é o valor contábil. A vida útil, que era de 8 anos, agora é a vida útil que falta, a remanescente, que são 5 anos. E o valor residual também mudou, caiu para 500 mil. Percebe? É como se a gente estivesse começando o cálculo do zero, mas com esses novos dados. Então, vamos aplicar essa nova regra. A gente pega a nossa nova referência, o valor contábil de 4 milhões 475 mil reais. Subtrai um novo valor residual, de 500 mil reais. Com isso, a gente chega num novo valor depreciável, 3 milhões 975 mil reais. É esse valor que vai ser depreciado ao longo dos próximos 5 anos. Pronto! Agora que a gente tem o novo valor a ser depreciado, vamos calcular a depreciação de 2017. É só pegar esses 3 milhões e 975 mil e dividir pela nova vida útil que restava, de 5 anos. O resultado? 795 mil reais. Essa é a depreciação de 2017. Viu como o valor mudou bastante? Tamo quase lá.
Para a gente saber o valor contábil final bem na data da venda, o que a gente faz? Pega o valor contábil que a gente tinha no comecinho de 2017, 4.475.000, e tira a depreciação desse ano, os 795.000. Fazendo essa conta, a gente chega no valor contábil final, R$ 3.680.000. E agora, o grande finale da primeira questão. O valor contábil do ativo na data da venda era R$ 3.680.000. A empresa vendeu por R$ 3.100.000. Ou seja, ela vendeu por um preço menor do que o valor registrado. Essa diferença é o quê? Prejuízo! Uma perda de R$ 580.000. Matamos a primeira questão. Ufa! Agora vamos para a segunda questão. O assunto aqui é outro clássico de prova, o teste de impairment, ou o teste de recuperabilidade. O nome assusta um pouco, mas a lógica é de comparação. A gente vai comparar o valor contábil do ativo com o seu valor recuperável, para ver se o ativo não está registrado por um valor maior do que ele realmente vale. Primeiro, o que é valor recuperável? Pensa assim, é o valor que a empresa consegue recuperar do ativo. A norma dá duas formas de recuperar esse valor, ou vendendo o ativo, ou usando ele na operação. Então, o valor recuperável vai ser sempre o maior entre o valor justo líquido de venda e o valor em uso. A questão deu os dois valores para a gente, 1.800.000 e 2 milhões. Qual a gente escolhe? O maior, sempre. Então, nosso valor recuperável é de 2 milhões. Com isso em mente, a pergunta que o teste de impairment quer responder é uma só. Será que o valor desse ativo na contabilidade não está superestimado? Ou seja, será que ele não está valendo mais nos livros do que na vida real? É isso que a gente vai descobrir. Então vamos para a comparação. De um lado, o valor contábil do ativo, 1.500.000. Do outro lado, o valor recuperável, 2 milhões. Olha que interessante. O valor que a empresa consegue recuperar com o ativo é maior do que o valor que está registrado na contabilidade. Isso é bom. Significa que o ativo não está desvalorizado. Na verdade, a situação dele melhorou. Ok, então o valor do ativo melhorou. O que a gente faz agora? A questão conta para a gente que esse ativo já tinha uma perda por impairment registrada no passado. Se agora o valor dele se recuperou, a gente tem que pensar em reverter aquela perda antiga. Mas cuidado, existe uma regra central para essa reversão. Vamos resgatar uma informação importante do enunciado. A questão diz que já existia uma perda por desvalorização registrada para esse ativo no valor de R$ 400.000. Esse é o saldo da perda que está lá no balanço. E aqui vem a regra de ouro da reversão. A melhora de valor foi de 500.000, certo? A diferença entre os 2 milhões e 1,5 milhão. Mas atenção, a contabilidade não permite reconhecer um ganho maior do que a perda que estava registrada. Pensa comigo, se a perda foi de 400.000, o máximo que se pode recuperar é 400.000. Não dá para criar um ganho do nada. Portanto, a resposta correta é: a empresa vai reconhecer um ganho que entra como uma receita lá no resultado, no exato montante da perda que está sendo revertida, ou seja, um ganho de R$ 400.000. Essa é a resposta da questão 66. Para a gente fichar, quais são os pontos-chave? Primeiro, mudança de estimativa. O novo ponto de partida é sempre o valor contábil atual. Segundo, reversão de impairment. O ganho tem um teto, e esse teto é o valor da perda que já estava registrada. E uma dica bônus que as bancas amam. Se a perda por impairment for em goodwill, o ágio, essa perda nunca, em hipótese alguma, pode ser revertida. Anota isso. É isso. Lembre-se sempre que cada conceito dominado, cada questão que a gente entende o porquê, é um passo a mais em direção àquele sonho da aprovação. A caminhada não é fácil, a gente sabe, mas todo esse esforço vai valer a pena. Continue firme nos estudos.